Uma equação diferencial exata é uma equação que tem o formato m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Ela será dita exata se a derivada parcial de m com relação à variável y for igual à derivada parcial de n com relação à variável x. Sendo a EDO exata, ela possui uma solução f de xy igual a c, na forma implícita, onde essa solução f satisfaz que a derivada parcial de f com relação a x é igual ao coeficiente m de xy lá da EDO, e a derivada parcial da f com relação a y é igual ao n de xy, também coeficiente da EDO. Para exemplificar uma EDO exata, consideremos o seguinte exemplo: 2y mais 1 exponencial de x dx mais 2 vezes exponencial de x menos 2y dy igual a zero. O m de xy dessa EDO é 2 vezes y mais 1 vezes exponencial de x. Já o n de xy é o coeficiente que multiplica o dy, que neste caso é 2 vezes exponencial de x menos 2y. Para verificar se ela é exata, precisamos calcular as derivadas parciais. Calculemos primeiro a derivada parcial de m com relação à variável y, e quando fazemos isso, tudo aquilo que tem x na função m de xy será considerado como constante, ou seja, 2 vezes exponencial de x vai ser visto como constante e vamos derivar y mais 1 com relação a y, que nada mais é do que 1. Portanto, a derivada de m com relação a y é 2 vezes a exponencial de x. Por outro lado, precisamos derivar n de xy com relação à variável x. E nesse caso, quando fazemos essa derivada parcial, tudo o que tem y é visto como constante. Como isto é uma diferença de funções, 2 exponencial de x menos 4y, e estamos derivando com relação a x, essa derivada será 2 vezes a exponencial de x. Como as derivadas parciais são iguais, significa que a EDO é exata. Uma vez que a EDO é exata, ela possui uma solução f de xy na forma implícita, e essa solução satisfaz que a derivada da f em relação a x é o nosso m, e a derivada da f com relação a y é o nosso n. Para determinar quem é f de xy, necessitamos usar as duas condições de derivadas parciais de f em relação a x e a y. Qual delas eu escolho para começar? Qualquer uma delas. Vamos escolher começar pela derivada parcial de f com relação a x. Para explicitar nessa expressão quem é f de xy, o que nós vamos fazer é integrar os dois lados da equação em relação à variável x, que a derivada em relação a x está fazendo com a função f, a integral em relação a essa mesma variável x vai desfazer, retornando para nós f de xy. Do lado direito, quando integramos em relação a x, 2 vezes y mais 1 é visto como constante, então pode sair da integral. Estamos integrando o exponencial de x dx e o resultado disso é a própria exponencial de x. Como esta é uma integração de duas variáveis, não adicionamos apenas uma constante de integração, mas adicionamos uma função da variável que não integramos, nesse caso, y. Então, adicionamos g de y. Precisamos usar a segunda condição que foi dada sobre a f. Derivando essa f que nós encontramos em relação a y, a derivada de y mais 1 com relação a y será 1. A derivada de g de y, que é uma função de uma única variável, quando derivamos em relação a y, é g' de y. E aqui podemos indicar por linha, por se tratar de uma função de uma única variável. Quando derivamos f com relação a y, não podemos indicar por f', porque f é uma função de duas variáveis, x e y. Igualando essa derivada parcial de f com relação a y
ao n de xy, que é 2 vezes a exponencial de x menos 2y, obtemos a partir dessa igualdade que g' de y é menos 4y. Para determinar f de xy, precisamos determinar g de y, e o que nós determinamos aqui foi g' de y. Então, finalmente, para encontrar g de y, integramos ambos os lados da equação g' de y igual a menos 4y em relação à variável y, obtendo que g de y é menos 2y ao quadrado. Finalmente, voltando na solução, f de xy igual a c, substituímos f de xy por 2 vezes y mais 1 exponencial de x mais g de y. Porém, g de y calculamos e vale menos 2 vezes y ao quadrado. Portanto, esta é a solução da EDO exata.